Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Eletrônica para Todos. No episódio de hoje nós iremos fazer o projeto de um pré-amplificador utilizando um transistor FET. Nós iremos escolher uma topologia de circuito, iremos escolher os parâmetros do nosso pré-amplificador, iremos fazer todos os cálculos envolvidos nesse projeto e em seguida nós vamos montá-lo na Prontoboard e vamos verificar se tudo aquilo que nós calculamos está no circuito real. Ok? Vamos lá então. Então pessoal, temos aqui as características que nós queremos que o nosso pré-amplificador FET tenha. Primeiramente a frequência de operação. Nós queremos que o nosso pré-amplificador opere de 20 Hz até 20 kHz. Que ele opere com uma tensão de alimentação, um VCC de 9 volts. Que o seu ganho de tensão seja 1.5 vezes a tensão de entrada, o que corresponde a mais 3 dB, em torno de mais 3 dB. Que sua resistência de entrada, impedância de entrada, seja maior que 1 mega, sua resistência de carga, 15K, e o FET que nós vamos escolher é o J201, que é um FET de baixo ruído, muito utilizado em áudio. Aqui nós temos a topologia que nós iremos empregar no nosso pré-amplificador, que é a topologia de fonte comum. O que isso significa? Que o terminal da fonte é conectado a um ponto que é comum à entrada e à saída, nesse caso, o aterramento. Nós temos aqui o capacitor de porta, de acoplamento, o resistor de polarização de porta, RG, o resistor de polarização de fonte, o RS, o resistor de polarização de dreno, RD, e o capacitor de acoplamento entre o dreno e a saída. O FET é um J201, como a gente já definiu anteriormente, e a tensão de alimentação 9 volts DC. Temos aqui o diagrama do nosso pré-amplificador e aqui os componentes que nós temos que calcular. Nós temos que calcular o RD, o resistor de dreno, calcular o resistor de fonte RS, calcular o resistor de porta RG, calcular o capacitor de dreno e calcular o capacitor de porta. Estes são os componentes que nós iremos calcular mais à frente. Nós iremos iniciar os nossos cálculos obtendo as informações que nós precisamos do transistor J201. Essas informações elas estão no datasheet do componente. A primeira informação é a VGS off, ou VP, também conhecido como tensão de pinçamento. Essa informação ela está em vermelho na figura. Ela varia de menos 0,3 volts até menos 1,5 volts. Essa é a primeira informação que nós precisamos. A próxima informação que nós iremos obter no datasheet do J201 é o IDSS médio, ou seja, é a corrente de saturação de dreno média, que nesse caso vai ser a máxima mais a mínima dividido por 2, ou seja, 1 mais 0,2 dividido por 2, que vai dar em torno de 0,6, nesse caso, miliamperes. Obtidas essas informações, nós iremos iniciar nossos cálculos definindo os pontos quiescentes, ou seja, os pontos de operação do nosso circuito. Nesse caso, o ID de dreno quiescente e a tensão de porta fonte quiescente. Aqui nós iremos definir o IDQ como o IDSS médio dividido por 2, que é a corrente de saturação de dreno médio dividido por 2. E o VGS quiescente vai ser a tensão máxima de pinçamento, que multiplica 1 menos a raiz quadrada da corrente de dreno quiescente, dividido pela corrente de dreno de saturação média. Essa equação ela é conhecida como uma variação da equação de Schottky para os transistores FETs. Esse é o método matemático.
Aqui então nós iremos fazer o cálculo dos pontos quiescentes. O IDSS médio, nesse caso, vai ser 1 mais 0,2 dividido por 2, que vai ser 0,6 mA. O IDQ vai ser 0,6 mA dividido por 2, 0,3 mA. Essa é a nossa corrente de dreno quiescente. Fazendo o cálculo do VGSQ, utilizando a tensão máxima de pinçamento de 1,5, como nós vimos no datasheet, mais as outras informações, nós conseguimos uma tensão VGS quiescente de 0,75 volts e, como nós já vimos lá em cima, o IDQ vai ser 0,3 mA. Em posse dessas duas informações, nós já podemos calcular o resistor de fonte, como nós veremos a seguir. Aqui vamos para o cálculo do resistor de fonte. O resistor de fonte RS vai ser a VGS quiescente, a tensão fonte porta quiescente, dividido pela corrente de dreno quiescente, ou seja, 0,75 dividido por 0,3 igual a 2,5K. Nesse caso, eu aproximei para 2,7K, porque 2,7 é um valor comercial. Não vai impactar no resultado final do nosso circuito e ao valor comercial encontrado. Nesse cálculo, nós iremos obter um parâmetro muito importante para o dimensionamento do resistor de dreno. Esse parâmetro é conhecido como transcondutância, ou GM0 do transistor FET. Ele é calculado pela essa fórmula, que é 2 vezes a corrente de saturação máxima dividida pela tensão de pinçamento máxima. Nesse caso, 2 que multiplica 1,2 dividido por 1,5. E essa transcondutância final vai ser 1,6 milisiemens, que é a unidade de transcondutância. Uma vez que nós obtivemos o valor da transcondutância, agora nós podemos calcular a transcondutância para os pontos quiescentes. Para isso, nós iremos utilizar essa fórmula, que é o GM, que é a transcondutância no ponto quiescente, que é o GM0, o valor que a gente calculou previamente, multiplicado por 1 menos a tensão ao VGS quiescente, dividido pela tensão de pinçamento máxima. Fazendo os cálculos, nós chegamos a uma transcondutância para os pontos quiescentes de 0,8 milisiemens. Esse valor de transcondutância vai ser utilizado para o dimensionamento do resistor de dreno. Aqui temos o cálculo do resistor de dreno, levando em consideração os parâmetros iniciais, que é o ganho de tensão de 1,5 e a resistência de carga de 15K. Como a equação é um pouco extensa, eu dividi ela em duas partes. Eu defini um alfa, que nesse caso é o ganho de tensão multiplicado por 1 mais a transcondutância multiplicado pelo resistor de fonte. E o cálculo do RD, que vai ser o alfa calculado acima, vezes a resistência de carga, que divide a transcondutância multiplicado pela resistência de carga, menos o alfa. Continuando o cálculo do RD, calculando o alfa, 1,5 multiplicado por 1 mais 0,8 milisiemens multiplicado por 2,7K. Isso dá um alfa de 4,74. E o nosso RD vai ser esse alfa vezes 15K, que é a resistência de carga, dividido por 0,8 milisiemens vezes 15K menos 4,77. Com isso a gente chega a um resistor de dreno de 9,79, que a gente pode definir como 10K, que é o valor comercial. A gente aproxima o 9,79 para 10K, que é o valor de um resistor comercial. Agora, uma vez que a gente já definiu o resistor de dreno, nós vamos definir o resistor de porta, que na realidade é bem simples, não precisa nem de cálculo, porque nós definimos no início do projeto que a impedância de entrada
deveria ser maior que 1 mega-ohm. Logo, o RG vai ter que ser maior que 1 mega-ohms e eu defini que o RG nesse caso vai ser 2,2 mega. Por quê? Porque o RG ele define a impedância de entrada. Então, nesse caso, a impedância de entrada vai ser maior do que 1 mega como nós queríamos. Ela vai ser 2,2 mega-ohms. Essa é a resistência de entrada do circuito, que é definida por RG. Uma vez que já obtivemos o valor do resistor de porta, que como nós vimos define a impedância de entrada, nós podemos calcular o capacitor de acoplamento de porta, que é o capacitor entre a entrada do sinal e a porta do transistor FET, para essa frequência de 20 Hz. O valor desse capacitor vai ser 1, que divide 2π vezes 20, que é a frequência inicial de 20 Hz, vezes 2,2 mega, que é a impedância de entrada. Isso nos dá um valor de capacitor de 3,6 nanofarad. Trazendo para valor comercial, esse capacitor pode ser de 3,9 ou de 4,7 nanofarad, sem grandes alterações no desempenho. De forma análoga, a gente pode calcular o valor do capacitor de acoplamento de dreno entre o dreno do FET e a saída do circuito para a mesma frequência de 20 Hz. Só que nesse caso nós iremos utilizar a impedância de saída, que basicamente nós podemos fazer uma aproximação que é para o valor da resistência de carga em paralelo com o resistor de dreno. Isso nos dá um valor em torno de 6 kΩ. Inserindo esse valor na fórmula, nós temos que o capacitor de dreno vai ser 1 dividido por 2π, que multiplica 20, que é a frequência inicial, que multiplica 6 kΩ, que é a impedância de saída. Isso nos dá um valor de 1,3 microfarad, que trazendo para valor comercial, pode ser 1 microfarad sem alterar o desempenho do circuito. Aqui nós temos o diagrama do nosso circuito quase finalizado. Por quê? Porque falta o capacitor CT, que vai definir o limite superior de frequência. Lembra que no início do nosso projeto nós definimos que a largura de banda seria de 20 Hz até 20 kHz. Com o capacitor de porta e o capacitor de dreno, nós definimos a frequência inferior de 20 Hz. Agora, com esse CT, nós iremos definir a frequência superior de 20 kHz. Esse é o cálculo que nós vamos fazer agora. Aqui temos o cálculo do valor do capacitor CT para a frequência de 20 kHz, que vai ser CT é igual a 1, que divide 2π vezes 20 kHz, vezes 6K, que é a impedância de saída que nós vimos anteriormente. Isso nos dá um valor próximo a 1,3 nanofarad, que trazendo para valor comercial pode ser 1,2 ou 1,5. Esse capacitor vai definir a frequência superior do nosso circuito. Então, aqui nós temos o nosso circuito completo, com todos os componentes calculados já na sua posição no circuito. Da entrada, nós temos um capacitor de acoplamento de porta de 4,7 nanofarad, o resistor de porta de 2,2 mega-ohms, o resistor de fonte 2,7 kΩ, o nosso FET J201, o resistor de dreno de 10K, o capacitor de acoplamento de dreno de 1 microfarad, tensão de alimentação de 9 volts e o capacitor que limita a frequência superior, que é um capacitor de 1,5 nanofarad. Agora nós iremos para a prática, montar esse circuito na prontoboard e fazer algumas medições para verificar se tudo que a gente calculou está correto e como que se comporta no circuito real. Olá pessoal, estamos de volta agora com a parte prática do nosso vídeo sobre o projeto de um pré-amplificador com o transistor FET. Podemos ver que o circuito já está montado aqui na prontoboard.
Vocês podem ver o transistor, os resistores, os capacitores, enfim, tudo aí na Proton Board. Eu já conectei a fonte de alimentação com a tensão de 9 volts. O gerador de sinais está configurado para mais ou menos em torno de 1 kHz. E a amplitude, não tem como a gente verificar aqui, mas ela está em torno de 100 mV. É o que nós podemos ver aqui na tela do osciloscópio. A gente perceber, tá aqui o canal 1 com 100 mV e o canal 2 em torno de 138, 140 mV. E aqui a forma de onda tanto da entrada quanto da saída. Então, pessoal, a gente pode ver na tela do osciloscópio agora os dois sinais, sendo o primeiro o sinal de entrada e o segundo o sinal de saída. Podemos observar na direita da tela, no canal 1 do osciloscópio, que o sinal de entrada tem um valor de tensão em torno de 100 mV pico a pico, e o sinal de saída, que corresponde ao canal 2, tem uma tensão pico a pico em torno de 140 mV. A partir disso, nós já podemos verificar que um dos parâmetros que nós definimos para o nosso pré-amplificador, um dos parâmetros de projeto, que seria o ganho igual ou bem próximo de 1,4, 1,5, o que seria em torno de mais 3 dB, já foi satisfeito. Porque se nós pegarmos o valor de pico a pico do canal 2, ou seja, o canal de saída, 140 mV, e dividirmos pelo valor de entrada de 100 mV, nós verificaremos um ganho em torno de 1,4, ou seja, mais 3 dB. Então, nós podemos com isso comprovar que o circuito real tem um valor de ganho muito próximo do calculado. Uma vez verificado o ganho do circuito, ou seja, que o ganho do circuito real está bem próximo do circuito calculado, agora nós vamos analisar a resposta de frequência do circuito. Como que nós iremos fazer isso? Pelos cálculos que nós fizemos, a resposta de frequência desse circuito real deve ser entre 20 Hz e 20 kHz. Quando os extremos forem atingidos, deverá ocorrer uma redução da ordem de menos 3 dB. O que isso significa? Que o sinal de saída reduzido menos 3 dB equivale ao mesmo sinal de saída dividido por raiz de 2. Então, como nós temos uma saída em torno de 140 mV, isso nos diz que a nossa saída, a partir do momento que nós chegarmos a esses extremos, deverá estar em torno de 98,9 mV, ou seja, 99, 98 mV. Então, nós vamos baixar a frequência até atingirmos 20 Hz ou até atingirmos 98, 99 mV no canal 2. Quando esse valor for atingido, nós iremos verificar a frequência. Então vamos reduzir a frequência ao máximo, ao mínimo, quer dizer, e vamos verificar no osciloscópio. Aí temos as frequências apareceram. Então a gente tem 20,72 Hz e 98 mV no canal 2. Então a gente pode reduzir um pouco mais essa frequência para que o valor no canal 2 de pico a pico se estabilize. (100 mV).
torno de 98, 100, está variando um pouco, mas podemos perceber que nós atingimos o valor mínimo esperado, ou seja, numa frequência abaixo de 20 Hz, ou seja, quando nós chegarmos a 20 Hz e abaixo disso, tem que começar a ter uma redução de menos 3 dB nesse ponto. Então a gente tem essa redução mostrado aí no canal 2, pico a pico, em torno de 98 mV. Se a gente reduzir mais a frequência, nós vamos verificar que esse valor vai reduzindo, 86, 88. Ou seja, que a partir dos 98, dos 20 Hz, esse sinal cai para em termos de 98 mV e vai baixando mais e mais a partir do momento que nós baixamos a frequência também. Se nós começarmos a aumentar a frequência, esse valor ele vai aumentar também. Você pode ver 126 já com 50 Hz, 134 mV e já próximo de 140 com essa frequência de 150 Hz e tal. Então, com isso nós concluímos o limite, nós confirmamos o limite inferior do nosso pré-amplificador, ou seja, 20 Hz. Nós vamos agora verificar o limite superior, ou seja, 20 kHz. Quando atingirmos esse ponto de 20 kHz, a mesma redução de menos 3 dB nós deveremos verificar na tela do osciloscópio, ou seja, 99, 98 mV na saída do pré-amplificador, ou seja, no canal 2. Então vamos aumentar a frequência. Vamos atualizar o osciloscópio. Temos aí 15 kHz, o sinal já baixou um pouco. Vamos chegar próximo dos 20. Vamos baixar mais um pouco. Passei demais, 39. Vamos aumentar um pouquinho mais. 28, 15. Opa. 23, 22. Podemos ver que em torno de 22 kHz o sinal reduz mais ou menos menos 3 dB. Agora está em torno de 98, 100 mV. Então chegamos ao limite superior do nosso pré-amplificador, em torno de 22,83 kHz. Outro detalhe, vocês podem estar verificando que a defasagem entre entrada e saída modificou um pouco, não está mais exatamente 180 graus como estava anteriormente. Por que isso? Por causa da frequência. Quando você aumenta a frequência, você começa a desviar um pouco esse ângulo de defasagem entre a entrada e a saída. Se eu for voltando, for diminuindo a frequência, vou diminuir mais aqui. Vamos configurar o osciloscópio. Vocês podem ver que essa defasagem agora já é praticamente exatamente 180 graus. Então nós até agora verificamos que o ganho do circuito real está bem próximo do que nós calculamos. O limite inferior de 20 Hz também foi confirmado, e o limite superior de 20 kHz. Aqui podemos ver o consumo do nosso circuito, em torno de 112 microamperes, ou 0,112 miliampere. Então é um consumo muito baixo, é um pré-amplificador de baixíssimo consumo, sendo alimentado por 9 volts.
Novamente aqui o circuito na prontoboard. Uma clareada. Daí o circuito é um circuito muito simples, que nós calculamos desde do início com todos os parâmetros definidos, e podemos verificar que no circuito real os mesmos parâmetros foram obtidos, o ganho e os limites. A impedância de entrada, 2,2 megaohms, que, como nós vimos na parte de cálculo, ela é o resistor de porta, e a impedância de saída, nesse caso do circuito, é esse resistor de 15K, que vocês podem ver aqui na saída do circuito. É isso aí, pessoal, nem foi tão difícil, foi? Chegamos ao fim desse episódio do projeto do pré-amplificador. Espero que todos tentem fazer essa montagem, esse projeto em casa. Mudem os parâmetros, façam seus próprios cálculos, desenvolvam seus próprios projetos de pré-amplificador, testem. Qualquer dúvida, sugestão ou crítica sobre esse episódio, sobre qualquer outro episódio, por favor, mandem e-mail para esse endereço que está aparecendo na sua tela. Comentem os nossos vídeos, comentem o nosso blog. Se tiverem alguma ideia para temas para nossos episódios, mandem também, serão muito bem-vindas e, na medida do possível, nós iremos atendê-las. Falou, pessoal, um grande abraço e até a próxima semana.